Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje vai ser dentro de uma Flak Tower alemã da Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. As Flak Towers são o melhor exemplo da engenharia alemã da Segunda Guerra Mundial. Os projetistas e engenheiros alemães se destacaram na construção de locais e instalações destinados à atividade bélica, seja para o ataque, mas principalmente para a defesa do território alemão. Estas gigantescas construções ainda sobrevivem à Segunda Guerra, algumas delas, especialmente na cidade de Hamburgo, onde estivemos, Viena e em Berlim. Estas megaestruturas nazistas sobreviveram a mais de 80 anos e aos ataques e tentativas de demolição. Hoje, algumas delas são habitadas, outras estão vazias, mas simbolizam uma época de muita luta e de muita dificuldade para a humanidade, em especial para os alemães. Após o ataque da Royal Air Force a Berlim em 1940, Adolf Hitler ordenou a construção de 3 enormes torres antiaéreas para defender a capital de ataques dos inimigos. Cada torre tinha uma instalação de radar que podia ser retraída para uma espessa cúpula de concreto e eram muito bem armadas. Hitler se interessou pelo projeto das torres e fez até alguns desenhos, ele mesmo. As torres foram construídas em 6 meses, com paredes de concreto de até 3,5 metros de espessura. Seus projetistas a consideravam invulneráveis ao ataque dos bombardeiros pesados da Royal Air Force no momento de sua construção. Ou seja, naquele momento eram indestrutíveis. Os armamentos nas torres eram capazes de sustentar uma taxa de tiros de 8.000 tiros por minuto de seus canhões, com um alcance de até 14 quilômetros de distância em um campo de fogo de 360 graus. No entanto, apenas os canhões Flak de 128 milímetros tinham um alcance efetivo para defesa contra os bombardeiros pesados da Força Aérea Inglesa e Americana. 3 torres instaladas nos arredores de Berlim criaram um triângulo de fogo antiaéreo que cobria todo o centro da cidade. Esse mesmo tipo de torre foi instalado em outras cidades como Hamburgo e Viena. As torres antiaéreas também foram projetadas com a ideia de se usar os bunkers como abrigo civil, com espaço para 10.000 civis e um hospital em seu interior. Durante a Batalha de Berlim, 30.000 berlinenses refugiaram-se na torre do zoológico durante a batalha. Estas torres, tal como as fortalezas dos castelos medievais, eram alguns dos locais mais seguros numa cidade disputada, e por isso as torres antiaéreas foram alguns dos últimos locais a render-se ao Exército Vermelho na ocupação de Berlim, sendo eventualmente forçadas a capitular à medida em que os suprimentos no interior da torre diminuíam. No final da guerra, o exército alemão sofria de falta de pessoal e assim jovens adolescentes da juventude hitlerista ajudaram a operar artilharia no topo das torres antiaéreas.
Os nazistas também usaram as torres antiaéreas como local de armazenamento da arte preciosa e artefatos de museus. Muitos desses objetos preciosos, como o busto de Nefertiti e o altar de Pérgamo, sobreviveram intactos à Segunda Guerra Mundial, dentro das torres antiaéreas. Os bombardeiros aliados evitavam estas torres, tanto quanto fosse possível. Se você sobrevoasse uma delas, teria uma boa chance de ser abatido. Durante a Batalha de Berlim, em abril de 1945, a artilharia pesada soviética não conseguiu romper as paredes das torres antiaéreas. Depois de sofrerem pesadas baixas, os soviéticos aplicaram então uma tática diferente. Simplesmente esperaram que os defensores ficassem sem comida e água e se rendessem. À medida em que a Segunda Guerra Mundial se aproximava do fim, o exército soviético iniciou seu avanço sobre Berlim. Os nazistas, com suas fileiras esgotadas, suprimentos cada vez mais escassos e a moral abalada após o suicídio de seu líder, não estavam em boa forma. Mesmo assim, eles tinham algumas coisas a seu favor, e uma delas era o Flakturm-Tiergarten, conhecido como a Torre do Zoológico. Equivalente a um prédio de 3 andares, feita de concreto armado, a Torre do Zoológico tinha armas antiaéreas nos telhados e um hospital com 85 leitos no 3º andar, protegidos por um total de 8 metros de concreto nas laterais da torre. Em plena capacidade, essa torre acomodava até 350 soldados e 15 mil pessoas. À medida em que os soviéticos chegavam à cidade, os canhões antiaéreos da torre do zoológico apontavam para o solo e para os tanques do Exército Vermelho. E embora as condições na torre não fossem confortáveis, com pouco espaço para respirar ou água para beber, as suas defesas resistiram. Os canhões mantiveram os soviéticos afastados. Mas é lógico que uma torre fixa, com suprimentos escassos e alcance limitado, não podia fazer muito. Os soviéticos, por fim, permitiram que as tropas dentro da torre se rendessem, embora esse comando nazista tenha conseguido atrasar a capitulação da cidade ou da torre até que eles se rendessem, permitindo que soldados alemães ainda conseguissem escapar de Berlim. Alguns anos depois, em Berlim, já controlada pelos aliados, a Torre do Zoológico ficou dentro do espaço controlado pelos britânicos. E estes, lembrando-se de como a torre foi construída para frustrar os seus ataques, simplesmente explodiram-la. Para isso foram necessárias 3 tentativas com quantidades crescentes de dinamite. Por fim, 35 toneladas de dinamite conseguiram derrubar a mitológica Torre do Zoológico. Como eles usaram muitos explosivos, simplesmente decidiram que não valia o esforço e deixaram as outras torres intactas. Assim como outras torres que sobrevivem até hoje na Alemanha e na Áustria. Elas são uma lembrança assustadora das batalhas travadas nos céus da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Algumas destas torres encontraram uma nova finalidade, como aquário público, boate ou até alojamentos e apartamentos. Algumas ainda permanecem vazias, como um monumento que testemunha a estupidez da guerra. Tivemos a oportunidade de visitar uma dessas torres em Hamburgo, hoje um local de moradia e em desenvolvimento. Em nosso roteiro pela Alemanha, que começa em Frankfurt, vamos para Colônia, de Colônia vamos a Bremen, Bremerhaven, sempre visitando locais importantes para a história da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, chegamos então a Hamburgo. E em Hamburgo, nossa primeira parada foi exatamente na Flak Tower, que tem no centro da cidade. Uma construção impressionante, principalmente quando você tem a oportunidade de chegar próximo e até entrar na Flak Tower. Essa é uma das
Flak Towers que existem aqui em Hamburgo, na Alemanha. Uma das que restaram por toda a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, e também na Áustria, em Viena, existem 2 torres. Aqui, hoje, é um prédio de apartamentos. Foi transformado, adaptado para solucionar a questão de moradia, principalmente nessa região central aqui de Hamburgo. Esse foi um bom destino para as Flak Towers, mas outras estão em situação diferente. Hoje é um domingo na cidade de Hamburgo, na Alemanha, e o parque está lotado de pessoas, famílias se divertindo. E é engraçado que isso aconteça, porque onde há tanta vida, tanta alegria, existe bem do lado uma torre antiaérea, a chamada Flak Tower, da Segunda Guerra Mundial. Essa construção, que é um dos símbolos da engenharia dos alemães na Segunda Guerra Mundial, está de pé resistindo por 80 anos. Uma construção extremamente fortificada, de onde vocês podem observar as torres e os nichos onde as metralhadoras e os canhões antiaéreos ficavam. Uma construção tão forte, tão resistente, que hoje está sendo usada para moradias. Você observa a cobertura, você vai ver que existem apartamentos, inclusive com muito verde. E está tudo sendo bem reformado, mas os platôs, os nichos e a própria estrutura são facilmente reconhecíveis. Este foi um belo destino para a Flak Tower aqui de Hamburgo. E a gente fica até celebrando a vida aqui também no parque, junto com todos os alemães aqui da cidade, aos pés da Flak Tower. Essa é a ironia da história. A Flak Tower aqui de Hamburgo tem esse ar assim de alojamento estudantil, de república e também de comércio jovem e vibrante. Ou seja, a vida pulsa forte aqui dentro, que é muito bom. Obviamente nós temos muitas obras sendo feitas aqui no prédio da Flak Tower. E hoje existe aqui dentro uma academia, uma escola, um estúdio de dança, um bar, ou seja, tudo foi completamente desfigurado, transformado. Mas algumas coisas a gente ainda observa como era antigamente. Os espaços grandes foram usados, por exemplo, para uma empresa que explora as escaladas. As escadas são exatamente as mesmas escadas que os soldados e a população usavam, porque além de ser também algo para proteção contra os ataques aéreos, também eram um abrigo antibombas. As paredes e
e o design são os mesmos. Aqui dentro você observa a prática do alpinismo indoor, escalada indoor, usando esse largo espaço da estrutura da Fleck Tower. Aqui, por exemplo, existe uma academia de ginástica. Mais acima existem apartamentos, as pessoas moram na Fleck Tower. São apartamentos, alguns ocupados desde a guerra, que depois foram transformados em moradias, e aqui você tem uma planta de como a Fleck Tower está sendo usada hoje. Ela tem um plano contra incêndios, saídas de emergência, etc. Ela foi totalmente adaptada a estes novos tempos. E tem até, para quem mora lá para cima e pode usar, tem até o elevador. Nós só não iremos subir porque não temos a senha para poder utilizar o elevador e já estamos sendo intrusos aqui. Mas já deu para conhecer o interior da Fleck Tower. Você achou legal? O que você achou aqui? Pra mim foi um prato cheio. Juntou guerra, coisa de guerra com engenharia, cara. Sim. Fiquei maravilhado de ver a construção disso. Isso daí é monolítico, cara. É concreto armado em cima de tudo. Tem ligação. Foi embora, é só concreto. Feito pra não cair mesmo, não demolir. Projeção para fazer um cinema lá ali. Já fiz isso. E aí, Orlando, o que você achou aqui? Achei interessante, só que a gente não está conseguindo aqui uma informação, né? A respeito por exemplo, do porquê, né? Como é que foi construído, qual a necessidade, qual a vantagem que eles viram de elevar a artilharia aqui, né? E qual seria nessa vantagem técnica que seria melhor, né? E outro, o tipo de arma que tinha lá em cima, né? Não deve ser um 88, que acho que não seria difícil para manobrar. Tinha 88, tinha. Alguns nichos eram 88, outros nichos eram aquelas metralhadoras quádruplas. Não, a de 4. É de 4, são 4. Isso. Ela tinha bastante 88, eu acho que o que ficava acima é o 88 e o abaixo era a metralhadora ou vice-versa, tá vendo? Porque tem um nicho acima e tem um nicho abaixo, entendeu? Sim, é porque, na verdade, as duas armas elas têm funções diferentes, né? O 88 é para tiro alto, de aeronaves mais altas, e a Pompom já era para aquelas aeronaves mais baixas, né? Agora, é engraçado porque a gente olha em volta, não tem prédios altos, né? Não. Aí é estranho, né? Será que tinha na época? Né? Não tinha. Isso era a rota. Maravilhoso. Era a rota em direção a... exatamente. Tá certo. E aí... Eu sempre mais ou menos por aqui. Isso. Por isso que eles instalaram aqui uma das... Eles canalizaram as possíveis rotas de bombardeio e construíram. Tá. E também para defender a produção na... Porque Hamburgo é um dos maiores portos, né? Então fatalmente ele seria alvo de ataques. Sim, exatamente. Mas eu vou achar e te passo. Eu tenho isso em algum lugar. Como que era disposto as armas lá em cima. Ganhamos 128. 120, mas tinha 88. Sim, e tinha as metralhadoras também. E cada uma num nível, então tinha uma... Eu já vi essa explicação em inglês, eu vou achar e te passo. Mas agora, lá dentro, hoje, você ainda tem características que não, por mais que eles construíram paredes e tal, mas... Por exemplo, o piso, as escadarias, é tudo igual. Mariano, quem foi que fez o prédio? Foi a organização toda? Foi, a organização toda. Trabalho escravo. Que era o fabricante, o fornecedor de cimento da Alemanha? Ela mesmo fazia? Boa pergunta, né? Vamos descobrir? Vamos descobrir, porque é preciso ter um fornecedor móvel. Tonelada de cimento ali, né? E pensar que na época, mais ou menos, na época eles também estavam construindo a muralha do Atlântico. Tinha a muralha do Atlântico, todo lado. Onde eles arranjaram tanto assim para fazer? Tinha os submarinos, né? Os abrigos submarinos, concreto. Faziam para não furar, nada furar.
Louveira. E tem, no meio do concreto aí, tem ferro pra caramba. Tem. Ferragem danada. Pois é isso que a gente vê. Originalmente aqui tinha 6 aberturas. Olha quantas janelas existem agora. Você imagina a trabalheira que deve Para furar as janelas. Isso aí, Sim. Não é só quebrar, né? Ele tem que ir lá e quando chegar na ferragem ele tem que cortar Ainda a tem que ferragem, cortar, e aí tem mais arrematar. concreto, porque a ferragem está no meio. Isso. Não, tanto é que está em obras até hoje. Pois é. Acabar. Tá visto? Vamos lá? Vamos lá. Era isso que eu tinha por hoje. Espero que tenha gostado. Se gostou, não esqueça de dar o like nesse vídeo, deixar o seu comentário ao final e também se inscrever no canal. Você pode visitar uma Flak Tower junto conosco o ano que vem no nosso roteiro pela Alemanha. Garanta desde já o seu lugar. São poucas vagas e a gente faz um giro completo por lugares importantíssimos durante a Segunda Guerra Mundial e que você pode ver nos vídeos aqui do canal. Nosso WhatsApp é este, entre em contato já. Aproveite e participe da promoção dos 200 mil inscritos e adquira a camisa do Viagem na História. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também. Espero que tenham gostado. Eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais!